Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha na história de Han Kyang-sik. Ele foi, assim, uma figura-chave no protestantismo da Coreia do Sul no século XX, né? Com certeza, um nome gigante por lá. E a gente está com os trechos de uma biografia dele aqui para guiar nossa conversa. Exato. A ideia é entender o impacto dele, que foi enorme. A dedicação aos mais pobres, mas sem fugir das partes mais complexas, sabe? Tipo as conexões políticas dele. Sim, tem essa dualidade interessante. Vamos lá, então. Olha só que curioso para começar. Ele funda a igreja Yangnak, que cresce absurdamente com refugiados do norte. Um fenômeno, né? Total. E, ao mesmo tempo, ele cultivava essa imagem de muita humildade. Só que aí vem a crítica por ele ter apoiado regimes militares. Como pode, né? É uma tensão constante na história dele. Ele nasceu lá em 1902, no interior, mas teve uma boa educação, sabe? Escolas missionárias como Osan, Songsil. E depois foi para os Estados Unidos, né? Princeton, uma formação teológica de peso. Isso. E teve uma fase difícil com tuberculose. Parece que esse tempo, meio afastado, fortaleceu a vocação dele para ajudar na prática mesmo. Exato. E o que eu acho fascinante é justamente isso. Ele junta o estudo teológico bem rigoroso com um chamado para ação para resolver problema na hora. Desde cedo, né? Sim. Mesmo antes de ser pastor oficialmente, lá em 1933, ele já estava na educação na Coreia, mostrando essa vontade de servir a comunidade ali no dia a dia. Aí veio a ocupação japonesa, tempos duros. Lá em Sinuíjo, onde ele era pastor, a perseguição pegou. Imagino. Mas mesmo assim, olha que legal. Em 1939, no meio daquela repressão toda, ele funda um orfanato, o Boriwon. Um gesto de compaixão enorme. Nossa, em plena repressão, só que a pressão aumentou, né? A igreja dele foi fechada e ele acabou sendo expulso da cidade. Não foi fácil. E essa mudança para o sul, em 1945, é um ponto-chave, um divisor de águas mesmo. A Coreia se livra do Japão, mas o norte fica, bom, sob influência soviética. E ele fugindo para Seul. Exatamente. Essa fuga coloca ele bem no centro da crise dos refugiados. E aí, quase que naturalmente, ele vira uma liderança para milhares de cristãos que também estavam buscando abrigo. É em Seul que a influência dele, nossa, explode. Ele funda a igreja que vai ser a Yangnak. Começa com, tipo, menos de 30 pessoas. Impressionante. E em poucos anos são milhares, muitos refugiados do norte, como a gente falou. E não era só a igreja, ele criou orfanato, escolas tipo a Daequan. Um trabalho social bem forte, junto com o pastoral. E durante a Guerra da Coreia, ele foi central. Organizou ajuda humanitária, liderou o Conselho Nacional Cristão para a Salvação, uma voz anticomunista bem forte. E é importante notar como essa base de refugiados do norte moldou o início da igreja, né? Isso conecta com um ponto delicado que a biografia menciona, a ligação dele com a Sociedade da Juventude do Noroeste. Ah, sim. Um grupo conhecido por ações violentas contra comunistas. Exato. A fonte relata essa associação como um aspecto complexo e criticado do legado dele nesse período tão turbulento. Sem tomar partido, claro, mas registrando a crítica. Entendi. Depois da guerra, o Han continua sendo uma figura super importante. Liderou a Igreja Presbiteriana, naquela divisão de 55, ajudou a reabrir a Universidade Songsil. E fundou um seminário teológico para mulheres também, né? Ampliando o alcance. Isso. E expandiu o trabalho social da igreja com parcerias internacionais, tipo World Vision e Holt. É nesse período pós-guerra que surgem as associações políticas que mais geram debate hoje, né? Pois é. A biografia documenta o apoio dele ao golpe militar do Park Chung-hee em 61 e a outros regimes autoritários depois. Inclusive, ele viajou para os Estados Unidos para defender o novo governo. Sério? Para defender o golpe? Sim, segundo as fontes. E claro, essas ações foram vistas por muitos críticos como uma conivência com a repressão política. Um contraste bem forte com a imagem pastoral dele. Nossa, que complexo. E mesmo depois de se aposentar da Yangnak em 73, ele não parou, né? Continuou ativo, focado na evangelização de militares, fundando institutos. Sim, ele não se aquietou. Samuel Templeton. E foi justamente lá, na cerimônia, que ele soltou uma bomba. Confessou publicamente que participou de rituais shintoístas décadas antes. Aqueles impostos pelos japoneses, né? Exato. Durante a ocupação.
Imagina o choque. Foi um choque enorme para a comunidade cristã na época, sem dúvida. Uma figura tão reverenciada admitindo aquilo. Mas com o tempo, sabe, muitos passaram a ver esse ato como um sinal de profunda humildade. Uma reviravolta na interpretação. Sim, e isso meio que combina com a imagem dos últimos anos dele, vivendo de forma bem simples, modesta, quase um contraponto à grandeza das instituições que ele ajudou a criar. Então o que a gente tira disso tudo? Han Kyung-sik é multifacetado, um construtor incansável de igrejas, escolas, orfanatos, um líder espiritual em tempos de crise braba, ocupação, guerra, divisão do país. Um pilar em momentos difíceis. Totalmente. Mas, ao mesmo tempo, um ator político cujas escolhas, naquele contexto de Guerra Fria, de autoritarismo, ainda geram muita discussão. É uma mistura de fé profunda, ação social gigante e um pragmatismo político. Complicado. Exato. E o legado dele acho que nos confronta com uma questão que não é só dele, é bem maior, né? Como é que líderes religiosos, em diferentes épocas e lugares, lidam com essa tensão? Tensão entre o quê? Entre as convicções espirituais e a realidade dura da política, do poder. Especialmente em países passando por conflitos ou sobre regimes autoritários. A história do Han nos faz pensar sobre esse dilema que continua super